Fala fera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Emílio Moura de História. Você que está acompanhando aqui o canal do GM no YouTube, mais uma dica para você, e a dica de hoje é sobre Roma Antiga. Na dica de Roma Antiga, o que é que você pode se lembrar? A Roma Antiga, ela vai ser dividida de acordo com a periodização em 3 períodos. A gente vai ter a fase da monarquia, a gente vai ter a fase da república e a gente vai ter a fase do império. O que é que você pode se lembrar de cada um desses períodos? Na monarquia, você vai ver a formação da sociedade romana, tá massa? A gente vai ter os patrícios, que são aqueles caras que são donos de terras e escravos, e os plebeus, que são os trabalhadores livres, tá bom? Então, a divisão da sociedade romana era patrícios com privilégios, plebeus trabalhando para deixar os patrícios mais ricos, tá? Bom, além disso, na questão política, você vai ver a formação do Senado. Era uma monarquia. Se era monarquia, tinha um rei. Mas o Senado era o local onde se fazia as leis. Era um conselho de anciãos. Então, com o tempo, o Senado ele começou a ficar até mais forte que esse rei. No momento, o Senado parou e disse, peraí, eu não preciso mais desse rei. Então, o que é que eu faço? Eu afasto esse rei do poder, eu mato esse rei, tá? Quando o Senado passa a mandar em Roma sem existir um rei, a gente passa a ter a fase da República. Na fase da República, você vai ter que se lembrar de algumas coisas que são interessantes. A primeira coisa que você vai se lembrar da fase da República é que vai ser durante a República que os plebeus eles vão passar a ter maiores direitos. Eles vão começar a ameaçar, por exemplo, a não fazer parte do exército, e em troca disso eles vão ganhar mais direitos. Que direitos, por exemplo? A lei das 12 tábuas, que vai ser um conjunto de leis escritas. A partir do momento que as leis passam a ser escritas, passa a haver uma maior igualdade, por exemplo, na interpretação dessas leis. Tá massa? A gente vai ter a lei Canuleia. O que é a lei Canuleia? Era uma lei que permitia o casamento de patrícios e plebeus. Era proibido, tá? Então a lei Canuleia permite que patrícios e plebeus passem a se casar. E a gente vai ter também a criação da figura do tribuno da plebe, que era um cara, um plebeu, que podia participar do Senado, que podia tomar também decisões dentro do Senado. Outra coisa que acontece na República vai ser a fase da expansão. Vai haver um período que Roma era desse tamanho e passa a ser uma coisa bem grande. Roma vai tomar praticamente toda a bacia do mar Mediterrâneo. Roma vai conquistar aquele pedaço da Península Ibérica, Roma vai conquistar o norte da África, Roma vai conquistar o Oriente Médio, tá bom? Então toda a área banhada pelo mar Mediterrâneo vai ser conquistada pelos romanos. Por causa disso, os romanos na época chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, Mar Nosso, latim, tá? Essa fase de expansão vai ter 2 consequências. A primeira consequência vai ser o aumento da quantidade de riqueza, porque eu vou lá, invado um território, saqueio aquele território, se eu invadir muito, eu vou ter muita riqueza acumulada. Roma vai ter muita riqueza acumulada. E a segunda consequência vai ser o aumento do número de escravos, porque se eu faço muita guerra, eu pego aqueles soldados que não morreram durante a guerra, aqueles soldados inimigos que não morreram durante a guerra, e transformo esses caras em escravos, tá? Então as consequências da expansão vai ser, primeiro, o acúmulo de riqueza entre os romanos, segundo, o aumento do número de escravos. Esse número de escravos vai aumentar de tal forma que, com o tempo, o número de escravos vai ser maior do que o número de cidadãos romanos. Então pensa comigo, o que é que vai acontecer? Muito escravo, muito dinheiro circulando, as pessoas simplesmente vão parar de trabalhar. Tá? E isso mais na frente vai gerar um desemprego em massa. Por que vai gerar um desemprego em massa? Pensa aí, se você tivesse um escravo e você tivesse muito dinheiro também, você não precisava contratar ninguém para trabalhar, tá? Então, com o tempo, os plebeus, eles vão passar a ficar desempregados e vão passar a exigir do Senado uma solução para essa questão do desemprego, tá? Vai ser aí que se formam 2 triunviratos, e desses 2 triunviratos vai emergir a figura de Otávio Augusto. Otávio Augusto ele vai ser o primeiro imperador romano, e a partir daí, a partir do governo de Otávio, a gente entra na fase que a gente vai chamar de fase do Império. Tá massa? No governo de Otávio, você pode se lembrar de algumas realizações. Por exemplo, Otávio vai ser o primeiro governante que vai fazer obras públicas, tá? Ele vai fazer obras públicas com o objetivo exatamente de gerar os empregos que os plebeus estavam precisando. Otávio também, ele vai ser o primeiro cara a pagar o salário dos seus soldados, tá? Ele paga o salário dos seus soldados, vai pagar inclusive com sal, daí vem o nome
nome, salário, tá? Otávio, ele vai criar uma política que a gente vai chamar de política de pão e circo, tá? O que é a política de pão e circo? É você criar espetáculos públicos para alienar a população, e enquanto a população estiver alienada, ela não vai reclamar dos problemas que vai existir dentro do sistema romano. Massa? Então isso vai ser o pão e circo. E o último dos conceitos, que é muito importante que você se lembre do governo de Otávio, vai ser a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Vai ser uma interrupção do processo de conquistas. Otávio achava que o Império Romano estava muito grande, tá? Então ele precisava parar de conquistar para organizar aquilo que já tinha, tá bom? E, se possível, depois voltar a conquistar. Por causa disso, Pax Romana, Pax, paz, tá? Bom, com essa Pax Romana, a gente vai ter uma consequência, porque pensa, os romanos, eles tinham escravo para tudo. Era o escravo que fazia tudo. Então, com a Pax Romana, com o fato dos romanos eles pararem de conquistar, a gente vai ver que vai faltar esses escravos. Se vai faltar escravo, vai haver uma crise de produção em Roma, tá bom? E esse vai ser um dos primeiros motivos da crise que vai existir no Império Romano no século III, tá? O primeiro motivo é a falta do número de escravos. A gente vai ter também outro motivo, as invasões bárbaras. Aos pouquinhos, Roma vai começar a ser invadida nas suas fronteiras por estrangeiros, e os romanos chamavam de bárbaros aqueles estrangeiros, tá massa? Outro fator que vai gerar crise romana também no século III vai ser o cristianismo, tá? O cristianismo se espalha, e quando o cristianismo se espalha, a gente vai ver que o imperador romano ele perde poder, porque o cristianismo é monoteísta. O cristianismo ele não vai enxergar no imperador romano um Deus, tá? E a partir daí, o imperador romano perde status, perde poder e começa a perseguir os cristãos. Essa perseguição aos cristãos só vai acabar lá no século IV, quando vai ser escrito o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? O Edito de Milão vai ser uma liberdade de culto para os cristãos. Os cristãos eles vão poder cultuar a religião deles em paz, sem ser perseguido por ninguém, tá bom? Ainda no século IV, um imperador chamado Teodósio vai inventar de dividir o Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, para ver se consegue organizar um pouco as coisas. Mas só que acaba não funcionando, tá massa? E o Império Romano do Ocidente acaba sendo invadido por bárbaros no século V, tá massa? Isso daqui vai dar certo, fica de olho aqui no nosso canal. Qualquer coisa, se você gostou, dá o joinha. Se você quiser outro assunto, comenta aí que a gente fala aqui para vocês, tá massa? Abraço!